Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando a nossa segunda aula bíblica virtual sobre a pessoa de Deus, o ser de Deus, a essência de Deus. Estamos compartilhando um pouco do que nós sabemos ou o que Deus revelou sobre o seu ser e sobre a sua essência. Hoje nós vamos ver esta pergunta: o que revelam as Escrituras acerca de Deus? O que a Bíblia, a própria palavra de Deus, revela sobre ele? O que ele quis passar para nós sobre o seu ser, sobre a sua divindade, sobre o seu poder? O que ele pode, o que não pode fazer? Então, nós vamos caminhar com relação à palavra de Deus para saber um pouco sobre o seu ser. Nesta pergunta, o que revela as Escrituras de Deus, podemos ter esta resposta. As Escrituras revelam o que Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como ele os executa. Ou seja, a palavra de Deus vai mostrar para nós o que Deus é, quantas pessoas há na divindade e os seus decretos, aquilo que ele quer fazer ou deixar de fazer e como ele executa os seus decretos. Então, a palavra de Deus aponta para isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17, assim diz a palavra do Senhor: batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O que o evangelista Mateus está mostrando para nós? Está mostrando para nós quantas pessoas há na divindade. Mas aonde eu vejo isso aqui nesses dois versículos? Jesus estava sendo batizado por João Batista. E quando ele sai do Rio Jordão, o céu se abre e aparece uma pomba representando o Espírito Santo de Deus. E logo ouve-se uma voz vindo do céu: eis o meu Filho amado. Ou seja, o Pai está falando: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então você ouve a voz de Deus, o Espírito Santo representado pela pomba e o Filho de Deus saindo do rio depois de ser batizado. Então está mostrando Deus Pai, Deus Espírito Santo e o Deus Filho, ou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade sendo revelada nesse texto. Em Isaías 46, o profeta Isaías, no capítulo 46, do versículo 9 até o versículo 11, a palavra de Deus diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. O profeta Isaías está mostrando para nós que de eternidade a eternidade, Deus é Deus, não há outro, nem no passado, nem no presente e nem no futuro. Deus semelhante a esse Deus verdadeiro. Todos esses deuses que aparecem por aí são criações humanas. O Deus da Bíblia é o Deus único e verdadeiro. Ele mesmo disse, desde a antiguidade: não há outro Deus semelhante a mim. Depois dele falar isso, ele fala dos seus decretos, aquilo que ele quer fazer ou deixar de fazer. Ele diz aqui que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo:
o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, todos os decretos de Deus é a vontade dele. Quando ele foi criar o mundo, ele disse, faça-se, ouve a terra, haja luz, houve luz, haja separação entre a porção seca, a terra, e a porção molhada, a água. E fez-se os mares, os rios. Então Deus decretou, façamos o homem. E fez-se o homem. Por que façamos no plural? Novamente nós vemos isso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na criação do mundo. Então Deus decreta e Ele executa da maneira que Ele quer. O escritor de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 27 e versículo 28 diz, versículo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 27 e versículo 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O que o autor de Atos dos Apóstolos está dizendo? Que Deus levantou tanto Herodes como Pilatos, como gentios e todos Israel, para se levantar contra o seu filho, para que Jesus fosse crucificado e morto e ressuscitado. Então, tudo que Deus decretou no passado se cumpriu. Ele decretou que Jesus viria, que Jesus morreria naquela cruz e ele ressuscitaria. Tudo foi executado da maneira que Deus quis. Então, as Escrituras revelam o que Deus é, Deus único. Quantas pessoas na divindade? 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que compõem esta unidade que é Deus e os seus decretos e como ele executa. Mas, queridos, quem é Deus? Quem é Deus? Para essa resposta nós temos, Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo, cheio de bondade e verdade. Tudo isso e muito mais está na essência de Deus, no ser de Deus, em quem é Deus. Em João capítulo 4, versículo 24, vai mostrar justamente isso, que Deus é Espírito, e esse Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele quer que nós, que buscamos a Ele, sejamos adoradores, mas em espírito e em verdade. É por isso que nós vamos ver muito mais além do ser de Deus, de quem é Deus. No livro de Êxodo, capítulo 3, Moisés, ele é chamado para libertar o povo de Israel do Egito. E Moisés fala, Senhor, quando eu chegar lá no Egito, eles perguntarem, quem é? Qual é o seu nome? E Deus responde, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O eu sou, o verbo que cria, o verbo que faz todas as coisas, o verbo que age para o bem daqueles que amam a Ele. Esse é Deus, o Deus único e verdadeiro, o Deus Espírito que quer que seus servos o adorem em espírito e verdade. Amanhã nós vamos ver um pouco mais sobre o que revelam as Escrituras acerca de Deus. Amanhã nós vamos ver um pouco mais de quem é Deus. E eu convido a você a compartilhar esta mensagem para que mais pessoas venham conhecer quem é
o verdadeiro Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Nós vamos orar encerrando este momento. Senhor, graças te damos, ó Pai, por esta oportunidade de ouvir um pouco da Tua palavra, de compartilhar um pouco da Tua palavra. E sendo assim, aprender um pouco mais a respeito do Senhor, de quem é Deus, nosso único e suficiente Salvador. Muito obrigado por tudo. Abençoe a todos. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.